Voto obrigatório no Brasil. Manter ou acabar? Política descomplicada. O voto obrigatório é um tema que sempre acende debates acalorados no Brasil. Para alguns, é um pilar que garante a legitimidade das eleições e a inclusão de parcelas historicamente marginalizadas. Para outros, é uma restrição à liberdade individual e um mecanismo que produz votos desinformados. Neste vídeo, eu quero levar você por uma viagem que começa na história. Passa pelos argumentos a favor e contra, olha para experiências internacionais, examina efeitos práticos sobre o comportamento do eleitor e termina com reflexões sobre caminhos possíveis para o futuro. A ideia é que ao final você tenha elementos suficientes para formar sua própria opinião com mais clareza, e se quiser, para debater com amigos, familiares ou nas redes sociais com mais fundamento. A história do voto obrigatório no Brasil ajuda a entender por que ele existe e por que ainda é tão presente no imaginário político. No início do século XX, o país vivia um processo de transição política e social. Antes disso, o voto era restrito. Havia censos de renda e critérios que excluíam grande parte da população. A partir de 1932, com a criação da Justiça Eleitoral, o voto passou a ser obrigatório como forma de ampliar a participação e dar mais legitimidade ao processo político. Ao longo do século, mesmo com rupturas e mudanças de regime, a obrigatoriedade foi mantida e acabou consolidada na Constituição de 1988. Isso não aconteceu por acaso. Em um país marcado por desigualdades profundas, a ideia de forçar a participação era vista como um instrumento de inclusão, capaz de evitar que apenas uma elite decidisse os rumos da nação. Mas a história não responde sozinha à pergunta central. Será que hoje o voto obrigatório ainda é a melhor opção? Quem defende a manutenção do voto obrigatório costuma apresentar argumentos que se apoiam em 3 pilares principais: participação, representatividade e legitimidade. Primeiro, a participação. Quando o voto é obrigatório, a taxa de comparecimento tende a ser muito maior. Isso significa que as decisões políticas refletem a vontade de uma parcela mais ampla da população. Em termos práticos, isso reduz o risco de que grupos organizados ou minorias ativas capturem o processo eleitoral. Segundo, a representatividade. Em sociedades com desigualdade educacional e econômica, o voto facultativo pode favorecer quem tem mais recursos e tempo para se informar e ir às urnas. O voto obrigatório, ao exigir que todos participem, tende a incluir vozes que de outra forma ficariam à margem. Terceiro, a legitimidade. Governos eleitos com alta participação costumam ter maior autoridade política para implementar políticas públicas, porque podem alegar que representam a maioria. Esses argumentos são especialmente persuasivos, em contextos onde a exclusão histórica é um problema real e onde a participação política foi, por muito tempo, privilégio de poucos. Do outro lado, os defensores do voto facultativo levantam argumentos igualmente sólidos, centrados na liberdade individual, na qualidade do voto e na eficiência do sistema. O primeiro ponto é a liberdade. Votar é um direito, e direitos, por definição, deveriam ser exercidos voluntariamente. Obrigar alguém a votar pode ser visto como uma coerção que conflita com princípios liberais de autonomia pessoal. O segundo ponto é a qualidade do voto. Quando a participação é forçada, muitos eleitores vão às urnas apenas para cumprir uma obrigação, sem se informar adequadamente. Isso pode resultar em votos nulos, brancos ou em escolhas superficiais, que não refletem uma decisão política consciente. O terceiro ponto é o custo. Organizar eleições para milhões de pessoas que não querem participar implica gastos logísticos e operacionais significativos. Além disso, há uma crítica de caráter simbólico. Alguns argumentam que a obrigatoriedade é uma herança de práticas autoritárias e que uma democracia madura deveria confiar na capacidade dos cidadãos de participar voluntariamente. Olhar para outros países ajuda a relativizar o debate. Existem democracias consolidadas com voto obrigatório, como Austrália e Bélgica,
e democracias consolidadas com voto facultativo, como Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha. Na Austrália, por exemplo, a obrigatoriedade é acompanhada por um sistema de educação cívica e por uma cultura política que valoriza a participação. O resultado é uma taxa de comparecimento muito alta. Nos Estados Unidos, onde o voto é facultativo, a participação costuma ser menor e mais volátil, variando conforme o tipo de eleição e o nível de mobilização. Isso mostra que não existe uma solução universal. O efeito do modelo depende do contexto social, histórico e institucional de cada país. Em sociedades com maior igualdade de acesso à educação e informação, o voto facultativo tende a funcionar melhor. Em sociedades com desigualdades profundas, a obrigatoriedade pode ser um mecanismo para ampliar a representatividade. Mas como o voto obrigatório se traduz no comportamento dos eleitores, estudos e observações empíricas apontam para alguns efeitos claros. Primeiro, a obrigatoriedade aumenta a participação numérica, mas nem sempre melhora a qualidade do engajamento. Em muitas eleições brasileiras, uma parcela significativa dos votos é nula ou em branco, o que indica que a presença física nas urnas nem sempre se traduz em escolha política consciente. Segundo, a obrigatoriedade pode gerar um eleitorado heterogêneo em termos de informação. Enquanto alguns votam bem informados e engajados, outros votam por obrigação, sem acompanhar debates ou propostas. Terceiro, a obrigatoriedade pode reduzir a polarização em alguns casos, porque amplia o leque de eleitores e dilui a influência de grupos extremos. Por outro lado, pode também mascarar níveis reais de descontentamento, já que a presença nas urnas não necessariamente significa adesão ao sistema político. Diante desses pontos, surgem propostas variadas sobre como lidar com a questão. Uma alternativa é manter a obrigatoriedade, mas investir fortemente em educação política e em campanhas de informação que tornem o voto mais consciente. Outra proposta é a transição gradual para o voto facultativo, começando por faixas etárias específicas ou por eleições locais e avaliando os impactos antes de uma mudança definitiva. Há ainda propostas híbridas, que combinam incentivos para a participação voluntária com mecanismos de inclusão para grupos vulneráveis. Qualquer mudança, no entanto, exige planejamento e políticas complementares. Reduzir a obrigatoriedade sem fortalecer a educação cívica e o acesso à informação pode resultar em queda de participação e em maior desigualdade na representação. É importante também considerar os efeitos práticos de uma eventual mudança. Se o voto se tornasse facultativo, quem tenderia a votar? A experiência internacional sugere que, em geral, votariam mais os cidadãos com maior escolaridade, renda e engajamento político. Isso poderia deslocar o centro de gravidade das decisões públicas para grupos mais organizados e com maior capacidade de mobilização. Em contrapartida, o voto facultativo poderia aumentar a qualidade média das escolhas, na medida em que os eleitores que participam o fazem por convicção. O desafio é encontrar um equilíbrio entre representatividade e qualidade do voto, sem sacrificar a inclusão social. Outro aspecto relevante é o papel das instituições, em especial da Justiça Eleitoral. No Brasil, a Justiça Eleitoral tem um papel central na organização das eleições, no combate a fraudes e na garantia da transparência do processo. Com o voto obrigatório, a Justiça Eleitoral também administra justificativas, multas e mecanismos de controle de abstenção. Se o sistema mudasse para o facultativo, a Justiça Eleitoral teria que adaptar suas prioridades, possivelmente direcionando mais recursos para campanhas de engajamento e educação do eleitor. Isso exigiria uma reorientação institucional e orçamentária que não é trivial. Além disso, há um componente cultural que não pode ser ignorado. Em países onde o voto é obrigatório há gerações, a participação eleitoral faz parte do repertório cívico. Em países onde o voto é facultativo, a participação é vista como um ato de cidadania voluntária. No Brasil, a cultura política é híbrida. A obrigatoriedade está institucionalizada,
mas a qualidade do engajamento varia muito entre regiões, classes sociais e faixas etárias. Mudar essa cultura leva tempo e exige políticas públicas consistentes, desde a educação básica até campanhas de mídia que valorizem o papel do cidadão na democracia. Também vale refletir sobre os custos e benefícios em termos econômicos e sociais. Organizar eleições é caro, envolve logística, segurança, tecnologia e pessoal. Reduzir o eleitorado por meio do voto facultativo poderia diminuir esses custos, mas também poderia reduzir a legitimidade das decisões públicas, com impactos indiretos sobre a governabilidade e a estabilidade social. Por outro lado, manter o voto obrigatório sem investir em educação política pode perpetuar um ciclo de participação quantitativa sem qualidade, com consequências negativas para a qualidade da democracia. Ao pensar em soluções práticas, é útil considerar medidas complementares que podem mitigar os problemas associados a ambos os modelos. Se a escolha for manter a obrigatoriedade, é essencial investir em educação política desde a escola, promover acesso à informação de qualidade e fortalecer mecanismos de transparência e prestação de contas. Se a escolha for migrar para o facultativo, é igualmente essencial criar incentivos à participação, como campanhas de mobilização, facilitação do acesso às urnas e políticas públicas que reduzam barreiras logísticas para votar. Em ambos os cenários, a tecnologia pode ajudar. Plataformas de informação confiáveis, ferramentas de verificação de fatos e iniciativas de alfabetização midiática podem elevar o nível do debate público. Por fim, é importante lembrar que o debate sobre voto obrigatório não é apenas técnico. Ele é profundamente normativo. Ele envolve escolhas sobre que tipo de democracia queremos. Uma que priorize a inclusão numérica e a representatividade ampla, ou uma que priorize a liberdade individual e a qualidade do engajamento. Não há resposta única e definitiva, e qualquer caminho escolhido terá custos e benefícios. O que podemos e devemos exigir é que a decisão seja tomada com base em evidências, com amplo debate público e com políticas complementares que protejam a representatividade e a qualidade da democracia. Agora eu quero ouvir você. Depois de ouvir esses argumentos e reflexões, qual caminho você acha mais adequado para o Brasil? Manter o voto obrigatório, com investimentos em educação política, ou avançar para o voto facultativo, com políticas que incentivem a participação voluntária? Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe este vídeo com quem você acha que deveria participar dessa conversa e, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para acompanhar mais conteúdos que descomplicam a política brasileira. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.